Olá, pessoal. Meu nome é Eduarda e eu falo da diretoria de PMO do PMI São Paulo. Como material de apoio e complementar ao gerenciamento de riscos, nós iremos disponibilizar para vocês alguns cards contendo resuminhos do que vocês viram no PowerPoint. Nesses cards, vocês vão ter informações para se consultar rapidamente e a gente espera que auxilie no dia a dia do gerenciamento do projeto de vocês. Então, começando, o que é risco? Riscos são todos os componentes de incerteza que podem afetar o resultado final de um projeto, de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E como que eu devo gerenciar os riscos no meu projeto? Uma gestão efetiva de riscos envolve alguns passo a passo que irão facilitar essa gestão. Começaremos pelo planejamento dos riscos, pela identificação dos riscos. Depois de identificá-los, fazer uma análise, que pode ser qualitativa, que pode ser quantitativa, pode ser ambas. Responder a esses riscos depois de analisá-los e depois fazer o controle dos riscos. Começando pelo planejamento. O que é o planejamento dos riscos? É a decisão sobre qual maneira conduzir as atividades de gestão de riscos do projeto, para que a visibilidade, grau e tipo de riscos sejam proporcionais à importância do projeto. Ao final do planejamento, é interessante você gerar um plano de gerenciamento de riscos. E lá nesse plano, explicar tudo como você pretende fazer a análise, como você pretende fazer a identificação dos riscos, enfim. É um documento bem pessoal que refletirá a condução do gerenciamento de riscos dentro daquele projeto específico. Depois de planejar e gerar o plano de gerenciamento de riscos, é hora de identificar os riscos que podem ter no seu projeto. Determinação de quais riscos podem afetar o projeto e descrição de suas características. É muito importante que nessa fase de identificação dos riscos, nós separarmos os riscos por categorias. Por exemplo, são riscos econômicos, são riscos operacionais, são riscos ambientais, enfim, para depois auxiliar no momento da tratativa a esses riscos. Depois de identificar, de classificar, agora é hora de analisar esses riscos. Vou começar para vocês aqui sobre a análise qualitativa dos riscos. O que é análise qualitativa? É analisar a probabilidade e o impacto dos riscos nos resultados do projeto. Normalmente, para fazer essa análise, nós utilizamos uma matriz de risco, que ela é orientada por duas dimensões. Um eixo é a probabilidade e o outro eixo é o impacto. Lembrando sempre que riscos, eles não são sempre ruins. Riscos podem ser ameaças ou podem ser oportunidades. Isso vai determinar qual resposta nós vamos ter sobre esses riscos. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha que isso cabe a cada empresa decidir como que a classificação que ela dá de muito baixo, moderado, alto, de probabilidade do risco e da severidade do risco, mas aqui eu trouxe uma orientação, caso vocês estejam com dúvidas do que seria uma probabilidade baixa, uma probabilidade moderada, uma probabilidade alta de um risco acontecer, e o que
que significaria um risco de muito alto em termos de severidade, em termos de impacto. Então, por exemplo, uma probabilidade muito baixa é um risco que nunca aconteceu no projeto, e naquele histórico de projetos. Um risco baixo, ele ocorre pelo menos uma vez por ano. Um risco moderado ocorre uma vez ao ano e menos que uma vez por mês. Pode ocorrer, né? O alto ocorreria mensalmente e o muito alto ocorreria semanalmente. E com relação à severidade do risco, um risco de severidade muito baixa pode ser que eles possuem danos pouco significativos. O risco baixo, os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos pouco significativos. O risco moderado, os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos baixos. Alto, os riscos possuem danos reversíveis com curto e médio prazo, porém os custos são altos. E aquele risco muito alto, os riscos possuem danos irreversíveis ou com custos economicamente inviáveis. Então, baseado nesse modelinho aqui, você pode utilizar nos seus projetos para, junto com a matriz, verificar se a tratativa que você deve estar para esse risco, dependendo do grau de severidade desse risco. E análise quantitativa? A análise quantitativa é analisar os impactos e os efeitos do risco com precisão numérica. Normalmente se usa-se o cálculo do valor monetário esperado, que é o VME. Muitas vezes essa análise é feita para medir riscos financeiros e nem sempre é preciso fazer essa análise quantitativa. Às vezes, dependendo do tipo de projeto, somente a análise qualitativa já seria suficiente para traçar a melhor resposta àquele risco e o controle dele ao longo do projeto. Então, depois de analisar, é hora de responder ao risco. Como eu disse anteriormente, o risco ele pode ser tanto positivo quanto negativo, que vai interferir na melhor tratativa para aquele risco. Se o risco é positivo, a intenção é que ele aconteça. Então, eu vou explorar, eu vou compartilhar, ou eu vou traçar algum plano para melhorar aquele risco. Se o risco é negativo, eu vou responder ou prevenindo, ou mitigando, ou transferindo. Ou então, algumas outras abordagens que cabe à empresa determinar para aquele tipo de projeto. Isso pode estar contido, por exemplo, lá dentro do plano de gerenciamento de projetos da empresa. E depois de dar a resposta devida, agora é controlá-lo durante todo o ciclo do projeto. Riscos não são ruins de acontecer, mas o importante é que a gente identifique, analise, responda e que a gente controle. Riscos controláveis são normais num projeto. Então, no final, a gente faz o monitoramento e o controle, que é acompanhar a dinâmica do risco durante a execução do projeto, implementando ações corretivas, controlando a ocorrência dos riscos que nós identificamos e traçando uma periodicidade adequada, dependendo do projeto e do seu desenvolvimento. É isso que eu queria passar para vocês e nós nos vemos na próxima pílula de conhecimento do PMO.